Bom, pessoal, estamos mais uma vez aqui reunidos e o tema de hoje, o básico, não quer dizer que seja fechado, as coisas podem se abrirem, mas a intenção hoje é fazer um passeio na minha bibliografia, seria o título do nosso encontro, passeio na bibliografia. São livros que ou foram muito importantes para mim, ou sempre foram meus companheiros, outros que não são famosos, mas foram úteis, outros que são muito bonitos e teve uma utilidade razoável. E esses livros, a maioria desses livros, eles foram comprados em viagem, em livrarias do exterior, ou aqui em Porto Alegre também tem muitos comprados aqui, e corresponde assim a interesses que eu tinha do urbano, no paisagismo, na cidade, etc. Sempre com um pezinho na arte, na paisagem em geral. E não tem vou seguir uma sequência aqui, que eu fiz uma colinha desses livros, que eles estão aqui atrás de mim. E a gente vai dar um passeio, que eu tiver que comentar, nenhum comentário eu vou fazer cansativo, esgotativo, mas é mais assim, um pequeno comentário, uma historinha se tiver ou não. E o principal é que são livros que quase todos eles foram úteis e foram meus companheiros. E o outro dia eu estava selecionando, arrumando, e tinha alguns livros que eu constatei ali, óbvio que não tinha utilidade prática, quando eu digo prática no projeto, aí me dei conta que eram vários livros que eu levei muito para aula na disciplina de paisagismo. Eu levava, inspirado no meu professor lá de Edimburgo, Marshall, a aula dele nas sextas-feiras de manhã, eram 3 a 5 caixinhas de slides, e ele deixava a coleção de livros que ele trazia de casa. E aí todo mundo depois aí se atirava nos livros, tomava nota, fazia bibliografia. Evidentemente que não tinha rede, não tinha internet, não tinha nada. O livro tinha ele era uma possibilidade assim, uma fonte inesgotável para nós. E hoje em dia é um grãozinho de areia o livro perto do universo que a gente pode acessar. Então vai ser não existe um roteiro lógico desses livros que estou apresentando para vocês, e os que tiverem que por alguma razão dar uma ênfase eu vou dar, e continuando assim, como se estivesse num papo de um bar, assim, no bar da faculdade, ou na livraria ali do Inácio, embaixo da escada da Faculdade de Arquitetura aqui de Porto Alegre, a gente visitando a livraria e mostrando alguns livros e fazendo alguns comentários, como eu falei. Bom, então para começar, eu vou citar um livro que eu li há pouco. Eu li todo o livro e casualmente a pessoa que me emprestou está aqui na minha frente agora. É o meu Federico Fellini, o Gabriel Zatz, que é mestrando aqui da URGS, e ele me emprestou esse livro aqui. E eu vou abrir uma página de rosto, ver se tem uma página, informações mais completas. E esse livro é uma viagem à Itália que o Goethe, o poeta alemão, fez à Itália entre 1786 e 1788. Essa data eu guardei bem, você sabe por quê? Porque eu estava lendo aqui na capa. Aqui na capa está escrito a data. Ele ficou quase 3 anos. Quase 2 anos, 2 anos e meio, coisa assim. E é um livro que eu achei assim, pitoresco, interessante, porque eu tive uma sensação que era uma sensação óbvia de qualquer pessoa sentir, mas eu nunca tinha sentido. Como é que um cara tão antigo como ele, do século XVIII, e nesse período aqui, e por curiosidade, por um banho assim de civilização ocidental, que ele vai à Itália e visitar, como se fosse, que para ele era um país exótico, assim, como nós na África, ver como é que vivem os africanos, né, nas tribos e tal. E ele foi para a Itália para ver como é que viviam essas pessoas. Então a parte inicial que mais me chamou, não tem imagem, mas ele fala da cidade de Verona, que eu conheci, tive até 2 vezes. E ele ficou encantado com o ruído, o alarido das pessoas, as vozes, a agitação e o colorido e tudo aquilo que ele mesmo disse, um contraste com o ambiente que ele vivia na Áustria, na Alemanha e na Áustria. Então a descrição que ele faz de Verona, a atmosfera, que eu achei
que é um destaque, vou dizer assim, nesse livro, porque a gente é meio brasileiro, a gente é meio italiano, né? E acho que aquilo é normal. Mas até além, tive várias da Itália, e na verdade a gente se sente, nós como brasileiros, isso que a gente é aqui do Sul é meio europeu, né? Mas a gente se sente muito à vontade mesmo por essa comunicabilidade, diz meia frase, o italiano já sente, já entendeu o resto, coisa assim. E em outro lugar também que eu senti isso é em Atenas, na Grécia. Fiz uma viagem com passeio, um tour pelas ilhas também fizemos lá, e que era tudo maravilha. E na Grécia eu achei também muito assim, inclusive o taxista mudando a quilometragem com uma chave de fenda na minha frente, enfiando no taxímetro de madrugada, chegando em Atenas, uma maior cara de pau, assim, o cara girando o taxímetro. Assim. E não querendo dar indireta para os brasileiros, mas a gente achei uma coisa muito similar aqui. Então, do Goethe, eu vou destacar três coisas. Esse atmosfera e o clima de Verona, que é evidentemente que persiste ainda esse clima lá, e de duas praças que ele visitou. Uma, que já é conhecida de vocês quando mostrei as praças italianas, eu vou mostrar aqui três imagens. Essa aqui não é muito boa, mas como ela consta desse livro, é Itália Maravilhosa, uma coleção Pietas da Itália, editado pelo Touring Club italiano. É Piatto della Valle, em Padova. E eu vou, assim, interessante esse piatto, parecia que piatto em italiano fosse prato. Mas piatto é prado, que é corrida de cavalo. Aqui em Porto Alegre, o Parcão foi construído no lugar do Prado, Prado Moinhos de Vento. E Prado, então, é prado de campo, gramado, corrida de cavalo na grama. Tem, ok? Essa aqui? Então tem essa imagem do Prado, a mesma praça está aqui, na vista aérea. Não precisa gastar muito que eu vou te mostrar outra que é muito similar. Ok? E agora, abrindo esse livro para vocês, que eu me dei conta que essa imagem que eu mostrei aqui é a mesma essa aqui, desse livrão que vocês já conhecem, só que essa aqui está muito melhor, né? E aí ele descreve os detalhes, a arte escultórica, o traçado, as árvores, a água, as pontes, com todo o requinte, estava recém-construída, mas pelo menos a praça era nova e muito bem conservada, e ele se revela assim, uma grande sensibilidade, que seria como se fosse um arquiteto observando uma obra desse tipo. A outra praça que ele fala, na verdade, é uma fonte, vou mostrar nessa mesma ordem aqui, é uma fonte em Palermo, que também ele descreve, que eu não conheço, aliás, nem conhecia, é a Praça da Pretoria, que aqui tem em Palermo. Aqui está a planta da praça, que na verdade nem é praça, é um largo ocupado por uma fonte. O predomínio aqui embaixo está focando, né, Gabriel? E agora eu vou mostrar mais detalhes dessa fonte. Isso aqui também é uma coleção, essa revista que eu estou segurando é aquela coleção Process, que é japonesa, e praças esse número é só praças do sul da Itália, da Europa, aliás. E aqui aparece os detalhes, que essa fonte, o Goethe, ele assim não poupa detalhamento, decifrando essas figuras míticas e simbólicas, etc., que fazem ornamento da fonte. Então, recém-feito quando ele examinou, quando ele visitou, e então estou dando mais como uma informação também do prato, já tinha falado para vocês da Padova de Padova, ok? E mais como uma curiosidade, já que
Alguém entrou no nosso terreno, no nosso território. Eu vou abrir aqui para mostrar a fonte. Eu já deixei marcadinho. É a Piazza da Pretoria. Aqui, esse livrão aqui você já conhece. Instituto Geográfico de... Ok? Novara. Instituto Geográfico de Novara. Instituto Geográfico Santo Agostini de Novara. E ele gasta algumas páginas desse livro descrevendo essa fonte da obra, o significado. Ele, apesar de ele ter uma postura assim de empatia para os lugares, se identifica bastante, mas ele não poupa também observações, não críticas, mas observação mais analítica dos espaços, né? Vamos ver se tem mais uma página ou não, parece que tem. Ah, tem essa vista aérea aqui, tinha me esquecido. Isso pode demorar um pouquinho para mostrar essa foto, que hoje seria uma foto feita pelo drone. Tá boa a posição, Gabriel, do livro? Ok? Pode ir com calma, pode ir com calma. E esse livro aí do Goethe que estou mostrando vai ser o único livro aí mais exótico na nossa vida. Porque os outros vão ser mais identificados com a nossa, com o nosso dia a dia. Bom, então vamos não tem uma ordem rígida, mas eu vou seguir mais ou menos isso aqui, que algum critériozinho tinha. Bom, eu vou falar assim, ó, de um cara que é super importante, já falei nele, que é William White. E esse senhor, né, porque o cara é meio depreciativo. William H. White. Até esse livrinho aqui tem uma história. Eu estava num lugar em Nova York chamado Urban Center, já falei desse lugar, depois posso passar o endereço até para vocês. E que tem uma livraria muito boa, aberta ao público, pequena, mas muito diversificada. E como rato de livraria, eu fui, tinha até um livro, uma coleção de 3 volumes sobre o Delta lá do Rio Hudson, muito parecido com o Delta aqui, fiquei um dia, mas não comprei. Aí comprei o livro que vocês já viram várias vezes aqui, que é o Rebuilding Central Park, o livro de Central Park da Elizabeth. E aí eu vi esse livro aqui, nunca tinha ouvido falar. Aí peguei, e a piada que eu conto na hora que eu estava comprando sobre a minha atitude ali comprando o livro, é que é como se eu entrasse numa livraria e visse um livrão, assim, página de papel fino, assim, papel de arroz, que chamam, encadernado, bonito, e abri no começo, falava de um jardim maravilhoso, e tinha um homem e uma mulher pelada, e a mulher comeu uma maçã, depois veio uma copa, o cara olhou, pô, isso aqui é a Bíblia, né? Eu não sabia. Então eu tava nisso aqui, eu peguei esse livrinho aqui, interessante. A vida social em espaços urbanos pequenos, em pequenos espaços urbanos. E eu tava segurando a Bíblia na mão e não sabia. Aí tudo isso, quando eu comecei a falar das pessoas, falei do White, desse livrinho aqui, disse, pá, esse cara, até nos Estados Unidos, pelos colegas que trabalham no espaço público e tal, ele tem um nome, esse H aqui é um nome complicado, Holscross, uma coisa bem que não dá para pronunciar, e nos Estados Unidos os colegas chamam ele de Holy, Santo, William Santo White, tal o trabalho que ele fez. Esse trabalho aqui aparece ele, ó, ele trabalhou, não sei, 15 anos, 25 anos, observando os espaços públicos de Nova York, de Manhattan, o comportamento das pessoas no ambiente construído. E como as pessoas, o que as pessoas preferem, como se sentam, o que falta, o que seria inconveniente. Então esse livrinho super estruturado e por tipo de atitudes, etc. Por exemplo, o sentar, onde é que as pessoas sentam e tal, que ele é uma referência, virou uma escola, assim,
E ele já é falecido, evidentemente, porque e tem os herdeiros dele que fizeram, acho que uma plataforma chamada PPS, é, Project for Public Spaces, Projeto para Espaços Públicos, que é um site que vale a pena acompanhar. Eu tinha uma newsletter chegando, depois troquei de máquina, não reassinei, mas eu vou continuar. O PPS é excelente, eles têm uma meta assim, que é criar lugares numa cidade árida, criando placemaking, fazendo lugares. E como se faz isso? Ah, fecha a rua aqui, bota 3 banquinhos, 2 árvores, faz a iluminação, faz uma canaleta para reduzir o tráfego. Então eles têm um trabalho exaustivo e é um trabalho de referência, no PPS aparece bastante isso. Então serve para projeto principalmente, ou para conhecimento geral, cultura geral, vamos chamar assim. Ele é excelente. E esse livro, então, é daqueles que me acompanha, útil para projeto, levei muito tempo para aula, me acompanhou muito bem. Isso aqui foi, não sei o ano que eu comprei, em 92. Em 90, em 2002 está aqui. Eu estou em Paris e encontro esse livro aqui na livraria do Pompidou, acho, não sei onde que era. E esse livro aqui dele, do próprio William White. Já vou contar a história desse livro. É o próprio William White. Landscape. E esse livro, que eu nunca tinha lido assim, todo o livro, era um livro mesmo de consulta. Primeiro, tem uma curiosidade que nunca tinha me acontecido, que o livro, essa edição aqui, entre a página 92 e a página 125, não existe, foi suprimido por erro de encadernação, obviamente. Ninguém ia fazer intencionalmente, e aí a gente pode saber quais são os assuntos ali, os temas do índice que foram suprimidos, né? E tem alguns até super importantes aqui. Mas o principal é assim, que ele trabalha nos Estados Unidos e teve uma importância muito grande na implantação dos parques nacionais, a valorização desses parques para fins turísticos, para preservação propriamente dita, e etc, etc. E é uma figura que trabalhou sempre assim, muito para o setor público, muito visando a viabilidade das intervenções privadas no espaço e tal. Esse livro, praticamente, quando ele chama A Última Paisagem, porque ele diz, depois outros autores repete, que a paisagem é um ser mutante, né? A paisagem da Terra está sempre em mutação por os motivos que a gente sabe muito bem: desenvolvimento, ocupação territorial, urbanização, o progresso, entre aspas, e etc., o consumo do espaço de fabricacional. E o White, ele se preocupou, nesse livro, pelo menos, grande parte do livro, que ele chama de scenic landscape, paisagens cênicas, paisagens que são bonitas, que valeriam e que seriam obrigatoriamente serem preservadas. E ele criou os mecanismos para persuadir os investimentos privados a preservarem essas paisagens cênicas. E ele fez uma coisa numa escala urbana, mais ou menos o que existe aqui, nós temos aí, é trocar índice construtivo de um bem tombado, por exemplo. A gente preserva o imóvel e ganha em índice construtivo, que é muito comum aqui em Porto Alegre. E ele fez mais ou menos uma coisa assim. Ele tem uma gleba, então ele sempre está pensando como o crescimento urbano é sempre lá, a maioria das vezes nos Estados Unidos é um desenvolvimento, loteamento, vamos dizer assim, ocupação privada, e convencer os investidores que deveriam preservar aquelas
paisagens cênicas do ponto de vista da estrada, da chegada, etc. Tem vários critérios. E esse procedimento que ele propõe é chamado em inglês easement. Easy é fácil, easement. Não consegui traduzir isso aqui, mas deve ser assim, a facilitação para que isso seja feito. Como é que se pode fazer? Depois a gente pode investigar melhor esse termo. Mas em todo caso, o que ele propõe, ele é muito elogiado e conseguiu implantar na cidade, no interior, não me lembro o nome da cidade, alguns desses equivalentes, que seria assim: o investidor preserva isso que é necessário que seja preservado, do ponto de vista de várias vistas e etc e tal. E todo o índice construtivo daquela área, ele concentra no outra do Gleba, são áreas grandes, e propõe uma intensidade de uso que tem a ver com a mentalidade da cidade-jardim. E ele propõe duas disposições que acontecem mais de uma vez nas propostas deles, que é o cluster. Cluster é o cacho, um conjunto, ou desenvolvimento linear. Então ele ia para a mesa da negociação das administrações municipais, com os investidores, para lutar com isso, e teve algumas conquistas, mas ele, lá pelas tantas do livro, ele começa a passar um clima assim de desilusão, porque ele começa a dizer: não existe um planejamento global, não existe um planejamento regional, nós ficamos à mercê da voracidade do capital, e etc, etc. E aí fica naquele território que a gente conhece bem aqui, que planejamento é quase uma ficção. O planejamento, do ponto de vista nosso, urbano, né, do arquitetônico, urbanístico, que preserva, que pretende, vamos dizer assim, não só preservar, mas garantir a qualidade, vamos dizer assim, do espaço urbano. E então o livro é esse, e ele apresenta aqui os clusters e os lineares, gráfico, e ele é um livro essencialmente assim pragmático, assim, né, de aplicação desses conceitos, como conseguir demover, vamos dizer assim, o desenvolvimento urbano e preservando, criando nova qualidade. E eu vou apresentar por contraste esse livro aqui, A Paisagem Urbana. Esse é um livro francês, e esse livro praticamente, e tem uma editora aqui, mas todo ele é o resultado de missões governamentais, de vários órgãos estão aqui, todos os órgãos que participam do governo francês, que participam desse livro, que praticamente é um texto para servir de base para entender, para dominar, vamos dizer assim, os mecanismos dos projetos de paisagem. E aí, essencialmente, de paisagem urbana e periférica, evidentemente. E o interessante desse livro aqui, em contraste com o pragmatismo do White, é que eles fazem, assim, do ponto de vista metodológico da apresentação do livro, assim, primeira parte, ver e perceber, ver e participar e perceber a paisagem. O segundo, os enfoques, o approach em inglês e approach em francês, e para nós seriam os enfoques. E assim, para obter a análise do sítio, que seria uma das primeiras atitudes e necessidades que a gente tem para fazer uma intervenção ou intervenções, essa intervenção pode ser vista de vistas e objetivos e approach, que ele diz, diferentes. O enfoque geográfico, o enfoque plástico, que chama aqui do ponto de vista estético, da qualidade estética, o enfoque cultural, que envolve a história, o enfoque social e etc. E o quinto, o enfoque ecológico, ambiental, o meio ambiente, ecologia e paisagem urbana. E o sexto, que está aqui no índice, é o enfoque vegetal. É a conclusão, é a paisagem vista do ponto de vista do vegetal, da vegetação, da arborização, etc., que a gente conhece muito bem.
E depois, ele só diz isso, classifica esses tipos de enfoques. E depois as ferramentas de representação da paisagem, que aqui ele mostra as mídias, né, para representar, e a comunicação do projeto paisagístico. Mas ele não dá nenhum passo adiante de como isso vai, no nosso caso aqui brasileiro, como é que ele vai lidar com as competências sobre o território, que é de ordem federal, que é do governo federal, do estadual, do municipal, do privado, dos diversos mecanismos de concessão de área, etc. E tal. Quer dizer, esse livro aqui é super interessante, que mostra assim a visão sistemática, teórica, muito bem embasada. Se vocês, para vocês terem uma ideia, na hora de preservar, de falar sobre a percepção, ele fala de como é que ocorre a percepção visual na vista do ser humano. O que acontece para entender a sequência de paisagem, movimento na paisagem, etc, etc. E os ângulos das vistas, os máximos e mínimos, os máximos principalmente, etc, etc. E por aí vai, depois daqueles enfoques que eu falei. Mas ele não avança. A pessoa lê isso aqui, vem para o Brasil e não consegue criar mecanismos de efetivamente fazer uma intervenção nessa paisagem por aquelas dificuldades que a gente conhece muito bem. Então, mas de qualquer maneira, esse livro aqui francês, ele é super importante porque ele tem a participação das maiores autoridades que tratam do território na França. E que eu sublinhei aqui, que é o Serviço Técnico de Urbanismo do Ministério, quer ver? O Ministério Management de Urbanismo e Serviço Técnico, agora eu me lembro qual é o Ministério. E esse Serviço Técnico de Urbanismo, STU, eu tenho vários livros editados por eles, é de uma qualidade técnica impressionante, e todas as pessoas que têm a ver com a paisagem, do ponto de vista macro, do ponto de vista do governo federal, estão aqui nesse livrinho. Então, se ele é pragmático ou não é pragmático, num gosto que poderia ser, em vez de, como se fosse um manual de intervenção, que ele não é, e ele, independente disso, ele não dá todas essas ferramentas, ele é uma referência quase que obrigatória para entender isso aqui. Esses livrinhos aqui, ó, eu já tinha mostrado para vocês, mas eu vou reforçar. O Gabriel, tu falaste que não tinha filmado suficientemente ou não? Tu não te lembra? Tinha sido bem. Então, esses livros aqui que eu mostrei para vocês, e vou repetir isso porque eu citei ali o STU, que é o Serviço Técnico de Urbanismo, que edita isso aqui, editado pelo STU, e eu achei que uma unidade muito grande esses 3 livros, e fui ver que todos os 3 é feito pelo mesmo autor. Não é uma obra impessoal, assim como aquele outro livro lá do Paisagem Urbana, mas esses aqui tem um nome, agora eu vou ver se eu acho. E o pessoal agradece a participação do autor. Tá aqui, ó. Nesse aqui tá bem pequenininho. É Pierre Pinon. Pierre Pinon. Aqui ele aparece no nome maior. E são livros extremamente úteis do ponto de vista da metodologia. Aqui aparece o nome dele. Vamos fazer homenagem a ele aqui. Pierre Pinon. Os 3 livros foi ele que fez e coordenou e tal. E esses livros, sim, me foi úteis tanto na prática de projetos, eu não me lembro agora dizer de consulta quase que permanente, e muito na atividade didática, na aula de paisagismo. Só estou trazendo de volta, só vou mostrar a capa, mas evidentemente eu vou abrir uma aqui, só para você ter uma ideia da qualidade gráfica dos trabalhos, e foram úteis muito na área na minha atividade como professor de paisagismo. Então os franceses são ótimos assim
na metodologia, na apresentação, a organização do pensamento, a organização correspondente para a metodologia do trabalho, os pré-requisitos, os instrumentos todos para efetivar intervenções urbanas. Então eu faço uma homenagem para a qualidade francesa disso e mostrando para vocês. No espaço, para sair um pouquinho da França, um livro que me acompanha bastante e é assim, ó, eu estive em Barcelona. Eu visitei 2 vezes Barcelona, antes da Olimpíada e depois da Olimpíada. E toda a renovação, os planos, etc., depois da Olimpíada, com aqueles projetos que a gente conhece muito bem, foram publicados pela própria prefeitura, diversas publicações referentes a vários setoriais, e esse aqui, para mim, funcionou como um clássico, assim, para mim, de intervenção urbana, que é o Espaço Público de Barcelona. Aqui, não vou mostrar todo o livro, evidentemente, mas ele trata principalmente da estrutura toda da cidade e os seus planos. Vou pegar uma plantinha da cidade aqui para ilustrar isso. E agora não aparece. E os projetos os diversos projetos de intervenção na cidade, a história do urbanismo da cidade. E agora não acho a planta geral de Barcelona, mas não é novidade para vocês. Tem uma muito feinha aqui que eu não quis mostrar, mas só para confirmar o que eu estou dizendo. É um trabalho que vai do geral, na visão global da cidade, e as intervenções, evidentemente, ancoradas nessa realidade. E apresenta aqui aquela série de praças que são muito conhecidas por nós. Vou abrir praças e parques, etc., que foram feitos por ocasião da Olimpíada. E com um grau de apresentação, de detalhamento extremamente bem apresentado aqui no livro, e que servem, evidentemente, como um recadinho para nós, né? Um recadinho assim, que as coisas podem ser feitas, podem ser bem feitas, podem ser ousadas e etc, etc, do geral ao detalhe. Então, vou abrir por acaso uma que estiver assim. Essa aqui está bem variada. Nem vi o nome. Praça da Hispanidad, de Pablo Neruda. Os nomes são bons. Hispanidad e Pablo Neruda, é o nome das praças. Isso para vocês ver o padrão gráfico. Isso aqui é... Eu visitei algumas dessas e sempre fiquei assim, me indagando e curioso para saber o que aconteceria com essas praças, porque a lógica de intervenção deles, além das óbvias na área central da cidade, foi fazer com que essas intervenções em praças e jardins fossem um fator de estímulo à autoestima social, à autoestima desses bairros periféricos que estavam em down, assim, em decadência, e que eles não tinham como fazer grandes investimentos habitacionais para renovar o bairro inteiro, mas pelo menos abrir linhas de financiamento para habitação e construir uma praça. E essa praça, as praças, eles tiveram, teoricamente, que agora eu vou mostrar um livro para vocês, esse objetivo de ser obras de arte, escultóricas, tudo que tem os artistas, os paisagistas têm direito e conseguiriam fazer no espaço público. Ter essa visão de monumento à cidadania, um monumento, um ponto de encontro para enobrecer a comunidade, etc, etc, etc. E toda essa lenga-lenga que eu estou contando para vocês aqui, ela está nesse livro aqui, ó, que eu encontrei por acaso. Estou que nem bodegueiro, passando o dedo na língua. Comprei esse aqui em 95. Comprei em Barcelona. Só que tem uma curiosidade, que esse livro é em italiano.
Mas toda a turminha aqui, tá, quer ver? O Boigas, o Solá Morales, que são os mais, pelo menos que eu mais conhecia. O mais conhecidos meus eram os dois, o Oriol, o Boigas e o Solá Morales. E então aqui com a justificativa de cada praça e tal, e eu até me dei o trabalho para ajudar como diz o gaúcho, algum vivente que tivesse interessado em ler isso aqui, eu traduzia do italiano a síntese, alguma síntese da visão geral do livro. E debulhei também, assim, para o meu consumo, para entender os conceitos que o livro é baseado, etc. Fiz esses textos com meio diagrama, meio assim, para mim poder reconstruir, restabelecer a lógica deles. O artigo até do Boigas, que eu abri aqui no primeiro lugar, é Metástase e Estratégia. O que eles entendem por isso do ponto de vista urbano, né? Então é um livro muito útil esse aqui, porque ele te dá como é que os ingleses, stuff, o recheio teórico dessas intervenções. Eu vou mostrar esse livro tem figurinha também, não é só um texto teórico. E aí eles revelam assim pra gente o porquê, etc. É muito bem pensado e tal. A minha grande curiosidade, que eu gostaria, que eu não tenho notícia, não acompanho, é saber como é que a população ocupou, se apropriou desses espaços todos e que muitas vezes não, vamos dizer assim, o uso não fica muito. Vou pegar aqui um exemplo, não fica muito claro como é que as pessoas vão usar, né? Sim. Tem vários que a gente pode abrir. Fica se perguntando como é que no Brasil esse espaço devia ser ocupado, ser apropriado pela população. Sobre qualquer objetivo, né? Ocupação de lazer, passivo, ativo, etc. Então, eu acho uma boa sugestão das pessoas que querem colaborar conosco fazer uma pesquisa. Hoje é mais fácil, né? Pesquisar, por exemplo, que aqui é nós chamamos de avaliação pós-ocupação, e saber como é que a população se apropria, por exemplo, disso aqui. Eu não estou dizendo que é bonito, que é feio, que é árido, mas como a população tenha se apropriado e qual é a reação da população em termos de ocupação do espaço, ter se comportado. Então, para mim, o que fica assim como curiosidade assim é saber como é que Barcelona nessas décadas, nas últimas décadas, tem ocupado esses novos espaços, porque a Rambla, a Costaneira ali, isso aí a gente sabe, tem multidões. Fim de semana eu peguei em Barcelona lá, sábado, domingo, era nitidamente, tu podia ver que eram famílias e os chefes de família operários, só que de terno de azul marinho e de gravata, passeando no centro da cidade. E lotando todas as orlas e litoral, etc. Para ficar é ótimo. Aqui, ó, essa pilhazinha aqui é boa. Depois aqui, espaço público moderno. Também. Vou montar duas pilhazinhas aqui bem variadas. A nossa praia, vamos dizer assim, de atividade, de conhecimento e etc, tal, é a paisagem, evidente. E paisagem urbana, esses interesses pela paisagem como um todo. E isso aí não é um privilégio nosso, é uma preocupação geral. Então, essa preocupação, aquela que o White, que criou, aquele easement que ele falou, como ele fazia, como facilitar a intervenção, que ele criou esse método, né?
Mas tem lugares, por exemplo, aqui, ó, paisagem. É uma edição isso aqui do centro, tem um nome, Centro de Criação Industrial, dentro do Pompidou, dentro do Museu Pompidou. Centro de Criação Industrial. E isso aqui é uma exposição, para você, deixa eu mostrar uma imagem boa aqui, de projeções na parede de altura do pé direito. Então a gente caminhava e essas imagens iam se sucedendo, mudando de lado, se superpondo, trocando de imagem para o mesmo lugar, etc. E tinha um monte de almofadas, coisas no chão, a gente sentava no chão e ficava vendo a projeção dessa, que eles quiseram mostrar o dinamismo da paisagem, né? E o texto desse conteúdo, dessa exposição, é justamente a salvaguarda e a recriação, o refazejamento da paisagem depois de ter sido ocupada de forma não satisfatória, destrutiva, etc, etc, que a gente conhece bem esse assunto. E como eles dizem, as diferentes atitudes em relação à paisagem são categóricas, os lados que se opõem, mas são categóricas e não dialogáveis. Quer dizer, aquele que o loteador que quer ocupar uma paisagem cênica, usando o termo do White, ele justifica por A mais B, problema da propriedade privada, etc, etc, da necessidade, da demanda, tal, tal, e ele, como atividade rural mecânica, nosso mecanizado, que é nosso, como é que se chama o negócio imobiliário, negócios agrários, como é o... E então é uma exposição super interessante, ela é mais, o texto aqui, isso aqui eu já li há muitos anos, é mais provocativo do que apresentar soluções para superar essas contradições, né? Então tem uma série de livros aqui, esse aqui eu já tinha apresentado em homenagem a ela, eu vou mostrar de novo. É um livro da Nan, o nome dela, Nan Fernbrother, é inglesa. Quando ela editou esse livro, eu já contei isso, ela foi premiada pelo livro, em 72, comprei em Edimburgo. O livro é Novas Vidas, Novas Paisagens. Então ela insiste, desde a primeira página, que a paisagem é um cenário dinâmico, é inevitável a ocupação desde os tempos romanos, lá em qualquer país que eles estiveram. Na Inglaterra falam que não existe uma árvore nativa na Inglaterra, porque desde que os romanos ocupavam, faziam fundição dos metais que eles precisavam para armamento, etc., com lenha tirada ali da floresta. Do lado nem era carvão, era lenha direto. Então a devastação total. E a Revolução Industrial na Inglaterra também fez o servicinho. Então tem fotos aqui que a NEM publica, e as tentativas idílicas, idílicas não, idealizadas de solução são sempre são irrealizáveis, né? Então ela fala, não vou falar tudo isso, mas é um livro referência para ter uma visão crítica, analítica e se despojarmos assim, de preconceito para qualquer lado e poder entender melhor. E esse livrinho aqui, ele foi editado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. Comprei em 92 em Nova York. The Nature, Visões Desnaturadas, Paisagem e Cultura no século XX. Esse livrinho. Foi muito útil para mim, até tem várias, são uma coleção de artigos, e um que eu usei muito é um do paisagismo vernacular. Onde é que está? Vernacular Parks, está aqui do Paul Groff, que eu cito da minha bibliografia, na dissertação. E tem um artigo muito bom do Jackson, que também eu cito, que é o Passado e o Futuro do Parque Urbano. Esse urbano não está escrito aqui, mas eu estou dizendo que é o urbano. E em busca, esse aqui é muito bom, um baita crítico de arquitetura inglesa, o Kenneth
Frampton, sabe, Em Busca da Paisagem Moderna, da Moderna Paisagem, e etc. E excelente, assim, a capacidade que tem esse livrinho aqui, entre aspas, para desencadear, provocar inquietação, assim, intelectual, de quem quer que seja. Né? E agora vem os livros mais, assim, focados na prática, no design, na intervenção na cidade, nesse caso do paisagismo urbano, que é esse livro do Alprin. Ele está com esse grampo aqui porque ele descolou toda a encadernação. E esse livro aqui, que eu usei muito, tanto em aula como na vida prática, ele é um catálogo do que pode, em termos setorial, na paisagem urbana. Então, tu quer, como se dissesse aqui, abrir um capítulo aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, bem interessante para nós. Assim, ó, como é que esse negócio da árvore no meio, qual é a função, o papel da árvore, quais são os pré-requisitos que a árvore tem que ter na paisagem urbana? Então ele abre o capítulo dizendo árvore para todas as estações. E aí começa. Que tipo de árvore você caduca, e vai exemplificando, e dá exemplos da história, e dá exemplos contemporâneos, e os procedimentos que tem que fazer da topiária, da poda, etc, etc, etc. E para todos, mobiliário. Bom, na verdade ele é um catálogo, na verdade ele é um verdadeiro catálogo pelo Alprin, que se você não conhece, acho que todos devem conhecer, é um arquiteto super conhecido, paisagista americano, tem até uma Process, uma revista só com a obra dele, e então é um livro muito, a água, aqui tem um exemplo, muito bom, Water. A água na praça, por uma chamada que ele dá. Então ele é um grande, que ele é um grande utilizador da água em paisagem. Então é infindável, não vou agora citar tudo, mas vocês podem imaginar que é um catálogo de referência, uma checklist que pode fazer e te suscitar, te despertar o interesse. Nada em cópia, nada de pensar em copiar ou coisas assim, formalmente o que ele apresenta, mas como um lembrete. Olha, pessoal, a árvore, a vegetação da praça é para todas as estações, não é só no verão, no inverno, como é que fica se a filha não tem vantagem se a folha caduca, tá, aquela coisa toda. Bom, esse livro aqui, que é meu velho amigo, deixa eu ver a data que tem aqui, ó, Londres 81. Esse livro eu levei muitas vezes para aula. Esse nome que eu não conhecia, Henry Arnold, é Trees in Urban Design, a árvore no desenho urbano. E as posições dele foram muito utilizadas na avaliação da vegetação do Central Park, por exemplo. E ele advoga que é uma ilusão, pelo menos no planejamento urbano, no design urbano, no urban design, só porque é vegetal tem que ser tudo informal, jardinzinho, linguagem orgânica, não sei o quê. E tem uns desenhos muito bons aqui que eu vou mostrar para vocês. E ele advoga que a ordem, a regularidade é muito mais legível, as pessoas preferem porque se sentem mais orientadas, associam com segurança, com tranquilidade, com orientação e tal. E ele vai por essa linha, tanto em planta como na percepção em altura e o papel aqui embaixo, bem aqui embaixo, ó, o papel da vegetação, da arborização na definição espacial. Também é uma tecla que ele insiste nisso aí, ok? Vamos só mais uma.
Aqui essa paginazinha eu levei várias vezes para aula. Essa aqui, ó, é aquela história que a arborização não dá para representar só uma planta, tem que ser duas. Uma do resto do chão, tá aqui, ó, parece a copa projetada e o ponto do tronco no chão. E a outra vista aérea elevada com a copa, são duas coisas. E... ok? Então esse trabalho, ele reproduz aqui o trabalho feito no Central Park, aparece aqui no livro. Como era, como devia ser feito e tal. E passou aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Tomara que eu achei. E aqui, ó. Aqui, é aqui, ó. Isso aqui é uma praça, uma pracinha do tamanho de um lote, no centro de Manhattan, Nova York, chamado Paley Park. É uma das coisas mais perfeitas que eu já vi em desenho urbano, essa coisinha aqui. O Paley, esse era dono de uma editora, deixou no testamento, que do lado do edifício grande da editora dele, que isso aí tinha que ser uma praça pública. Ele doou para a cidade. E é um projeto, um arquiteto totalmente desconhecido, eu nem sei decorar agora o nome dele, mas é uma lição, assim, de uma aula de design nessa praça, por várias razões. Uma, assim, a simplicidade, tudo que a textura, a escala dos materiais proporcionais à escala do conjunto, o lugar para as pessoas sentarem. Esses lugares são móveis, portanto tem bancos que podem se deslocar, tem água, tem sombra. Bom, tem portão para fechar, tem tem uma arborização de rua na calçada que sinaliza a entrada da praça, etc, etc. Paley Park, é de visitar. E aqui está a entrada, apareceu, né? E, bom, aqui aparece os projetos do Central Park do Olmsted e diversas intervenções que ele acha corretas e outras não. Eu acho esse livro aqui imperdível. Imperdível. Bom, e falando de paisagem, nós vamos um pouquinho para frente, voltamos, não tem problema, o assunto é sempre o mesmo. E esse livro aqui, eu considero um dos clássicos que eu tenho aqui em casa. Já usei bastante em aula e bastante em trabalhos, principalmente aqueles grandes escala, tipo o Litoral Norte, que eu já falei aqui, que tem uma paisagem diversificada e tal. O lema é desenhando com a natureza. Seria assim, projetando com a natureza e não projetando contra a natureza, sabe? E ele diria assim, numa linguagem bem simples assim, na nossa gíria brasileira aqui, é dizer, quando você for tratado de intervir na paisagem, bote um salto alto. Não entra com bate-boot de bota aqui, pisoteando, ignorando tudo que tem, que a paisagem é muito sensível, tem diversos tipos de sensibilidade, graus de sensibilidade, conforme o tipo da paisagem, e ela precisa ser entendida, compreendida, e ela tem... E cada área tem as suas adequações, suitable, seria adequadas. Então cada paisagem tem a sua capacidade de suportar, que os ingleses chamam de carrying capacity, a capacidade de suportar a intervenção, o tipo de intervenção e todas as gradações possíveis, e isso é possível avaliar, inclusive quantitativamente. Isso aqui é só para ilustrar, estou abrindo por acaso, que inclusive a qualidade gráfica do trabalho. Aqui, ó, deixa eu ver ali. Eu queria mostrar as gradações, acho que tem uma linha. Aqui, ó, por exemplo, muito bom esse aqui,
que ele analisa a paisagem do ponto de vista de diversos aspectos e consegue identificar, ponderar essa capacidade que é espelhada, essa capacidade é espelhada pelo próprio projeto. O projeto deve se espelhar, vamos dizer assim, por essa capacidade de suporte. Ser sensível, não se espelhar. Ser sensível a cada meio ambiente que ele classifica, identifica e pode ir com calma. E é um livro de referência. Esse livrinho que está na minha mão aqui é uma edição concisa, resumida. Na biblioteca da Faculdade de Arquitetura da URGS tinha uma edição maior, tipo um álbum, grande capa dura. No século passado ainda existia lá na faculdade, agora não sei se existe ainda. Que também era um resumo do trabalho dele. Opa! E é um livro, vamos dizer assim, que seria quase que obrigatório a pessoa ter em casa, não para seguir a risca, porque nem temos possibilidade de conseguir essa sofisticação assim no curto prazo, mas eu queria mostrar uma grade que tem aqui que uma vez eu fiz. E em vez de atribuir pesos positivos ou negativos, eu fiz uma grade lá brasileira, assim, melhor, pior, impossível, uma gradação mais esquemática, né? E ele trabalha muito, aqui passa uma coisa que eu queria mostrar para vocês, com esses perfis ambientais, né? Aqui, ó, que revelam, vamos dizer assim, revelar as características, a propriedade e a capacidade de intervenção. Tô falando de uma forma super simplificada para poder dar conta de... Mas é um livro, assim, quase, ou esse livro, ou o equivalente desse livro, quase obrigatório ter em casa, né? Em casa quer dizer na nossa cachola. Tem em mente isso, né? Ok? Eu não sei desde quando que me acompanha isso aqui, mas agora eu até me surpreendi. Esse livro eu comprei em Edimburgo em 73. Eu pensei que tinha sido mais recente. Uma carta, isso aqui já falei. Vou dar uma... Depois vou deixar aqueles francesinhos pro fim. Esse livro aqui é outro. Deixa eu ver só que ano. 83, comprado aqui em Porto Alegre. É o Desenho dos Espaços Exteriores do Hashihara, editado pela Gustavo Gili, em espanhol, acessível, era pelo menos acessível aqui em Porto Alegre, pela Gili. E esse livro, eu dizia na brincadeira assim, tem coisas assim no projeto Espaço Público, Espaço Aberto, que são tão simples, tão óbvias, que a gente nem fala. A gente fica até envergonhado de ter que dizer. Mas esse cara aqui, ele não teve vergonha, fez um livro extremamente didático, simplificador, para você ter uma ideia, assim. Ele diz, como é que se muda de um nível para outro dentro do espaço público? Ele diz, não, tem muitas dezenas de jeitos. Ou é de talude, o arrimo, ou escada, ou é rampa. Agora, a forma, como ele vai fazer, aí a pessoa, e ele mostra isso aqui. Como é que tu vai definir um espaço? Qual é a proporção que esse espaço tem? Qual é a proporção máxima que tu se sente bem num espaço, tu te sente exprimido, ou um negócio, como é que é chamado? Agorafobia. A pessoa tem o oposto da claustrofobia, tem fobia de espaço amplo, né? E todas as, por exemplo, assim, ele sugere a escala das texturas, por exemplo, o ritmo que adquire esses arrimos, no caso, por exemplo, essas paredes que definem, confinam o espaço, né? Definem. Tô pegando, abri por acaso essa página aqui. E é um livrinho assim também super interessante, super útil, sabe? Desse que a gente tem que ter em casa também.
equivalia assim o oposto do McCarthy, que é o macro, né? Esse aqui é o, atender a essa noção do espaço interno, espaço externo, assim, conceitos assim super importantes. E aí tudo aqui citado com ótimas obras de arte e analogias e muito aqui, ó, mostrar só uns. Tu foca as duas páginas, tá, Gabriel? Mostra o papel do desnível, da percepção, observação. Aqui embaixo desse lado é a conformação, a localização da escada que vai provocar uma circulação e qual é o impacto que tem no ambiente que ele pretende se fazer. Coisas básicas assim, né? Mas ele não teve medo. Ele chegou, escreveu isso aqui e publicou um livro muito didático. Esse aqui era quase assim, que alguém tinha que fazer um livro equivalente desse aqui brasileiro. Que eu saiba não existe. O Ashihara. E isso aí é com vistas ao projeto, não tem muita preocupação com o conceito, com os conceitos e etc, etc. Isso aí o arquiteto já deve ter feito antes de querer fazer uma intervenção assim nesse detalhe, ele já deve ter esgotado o aqui, ó. Isso não é tão rico. Então esse outro livro aqui, ó, alturas dos parapeitos, das divisórias espaciais, ele vai no detalhe. Laika, a nossa assistente está impaciente. Qualquer hora a Laika vai ser apresentada aqui para a equipe, vai apresentar para o público. E depois nós vamos revelar uma fofoca sentimental aqui. Que o Gabriel é apaixonado pela Laika e a Laika é apaixonada pelo Gabriel. Ok? Né, Gabriel? A Laika é muito... Ah, e esse aqui que eu queria mostrar pra vocês também. Tem um da escala. Vou mostrar uma coisa que a gente não sabe nada. Aqui, ó. Ok? Bom, então vou deixar a capa. Deixa eu ver a capa pro Gabriel gravar esse nome. Porque nós estamos numa situação aqui que em vez de. Aproveitar que tem um desenho bonito aqui. Aqui está a página de rosto do livro. Já fica documentado para quem tiver interesse. Ok? Por que eu insisto muito nisso? Porque nós e eu estou incluído nisso, com esse espírito da composição bidimensional, há um equilíbrio seguindo as intenções do Mondrian, assim, né? Eu confesso que o desenho passa rapidamente, um Mondrian ali, já a árvore aqui, pavimento, e a gente não tem essa capacidade, a gente não é treinado para trabalhar, que a gente deveria trabalhar direto com maquete. Existem técnicas, maquete de areia, etc, etc, para avaliar isso que o Hashihara está propondo aqui e a manipulação desses elementos constituintes, assim.
eu vou mostrar aqui 2 livros para vocês que é editado pela edição Le Moniteur, que é a minha freguesona em Paris. A editora é essa, Le Moniteur. Tem bastante coisa, tinha bastante. É do lado do Teatro Odeon, bem na esquina, ali no Saint-Germain. E são textos teóricos, considerações, críticas, e eles analisam projetos, o impacto desses projetos, e de uma visão crítica e valores. Seria difícil sintetizar tudo, porque são vários artigos, né? Mas tem uma área crítica de bons projetos, os inconvenientes dos projetos, dos grandes conjuntos, que é uma praga, foi uma praga em Paris e na França, aliás, e em todo o mundo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, né? Grandes conjuntos habitacionais impessoais que propagaram assim tudo que é de ruim, obrigaram as pessoas a morarem em ambientes que não condiz com a sua condições mínimas assim de desejo, de sociabilidade, etc, etc. E aqui então tem um artigo que é muito bom, que faz um gancho com esse aqui, que é como programar a urbanização do espaço público. Tem um artigo, mas acontece que tem um livro só sobre isso aqui. Isso aqui que eu queria mostrar. Essa aqui da Picona, essa é a Nicole, é uma Cordeiro. Esse livro eu comprei recentemente, para mim é recentemente, em Paris em 2002. 2002. O livro seria esse: Concepção e Coordenação de Projetos Urbanos. Totalmente técnico, assim, como fazer essa programação, que o projeto, que é o nosso chão, é uma das partezinhas do trabalho, mas tem todo o relacionamento com a comunidade, a programação, o programa de necessidades, o diálogo com a necessidade, o projeto executivo, o vai e vem, a construção, e principalmente depois a conservação e a manutenção disso, que tem que voltar para o projeto tem que voltar para o projeto dando diretrizes. E, inclusive, uma coisa super importante, que a gente nunca faz, é qual é o impacto desse nosso projeto no meio urbano. Então tem capítulo especial sobre isso, e aqui eles tem várias páginas de um projeto, de um parque que eu conheço bem lá em Paris, que é o Bercy, que tem artigos só sobre o Bercy, e aqui tem análise detalhada, como é que foi a concepção e a coordenação, etc. disso, de projetos urbanos, do Parque do Bercy. É um livro super interessante. Esse livro deve ser muito bom, porque esses tempos, nem vou dizer nome nem nada, mas eu emprestei para uma arquiteta, ela era mestranda, e ela estava com problemas nessa área, e eu disse, não, tem um livro interessante. E eu mostrei para ela e ela não me devolvia. Não me devolvia. Aí eu mandei um recado pelo estagiário dela, que se ela não me devolvesse, a tal dia eu ia lá na casa dela buscar. Mandar um Uber, trazer meu livro. E aí ela mandou o livro pelo estagiário e tá aqui ele, ó. Senão hoje vocês não teriam esse livro aqui. Estaria não sei aonde. E eu quero ver se tem alguma coisa de destaque, assim, que você fizesse nexo mais próximo para vocês, ouvintes. Mas é um livro que quem vivenciou assim, ficou na iminência de implantar um parque ou de revitalizar um bairro, por exemplo, isso aqui é um livro muito interessante. Obviamente, dentro de um quadro francês, com uma estrutura administrativa, muito atuante, muita restrição, muita burocracia. E até uma vez, falando em burocracia, eu comentei com o Marshall lá em Edimburgo, que eu estava examinando um trabalho que eu tenho até aqui, e levei para aula várias vezes
uma micro-região lá na Escócia. Eu perguntei, mas como é complicado o planejamento aqui na Inglaterra, né? Ele disse, ainda bem. Ele disse, ainda bem. Porque se fosse mais rápido, as coisas se tornariam irreversíveis do ponto de vista do prejuízo, né? Então, essa luta, essa batalha nossa de tentar conseguir, de manter ambientes, ou a qualidade um consolo para nós, né? Os países mais desenvolvidos também sofrem desse mal, né? Nós estamos bem, nós estamos na metade. Não, eu tô brincando. Agora, umas coisas mais leves. Esse aqui e esse aqui. Até vou mostrar esse aqui primeiro. Esse aqui é um livro. Vou mostrar a capa primeiro. A folha de rosto. Design of Cities, do Bacon. A primeira vez que eu vi esse livro, tem uma história assim meio anedótica. Eu estava na praça que eu mostrei aqui, a praça de Todzi, uma que é em Hélix, projeto no Belvedere, assim. E na escada daquela igreja tinha dois rapazes, acho que eram americanos. E um explicando que o espaço faz assim, depois se projeta, tá? E esguicha por baixo de uma escada e faz aquela volta. E ele pegou debaixo do braço esse livro aqui e abriu a praça de Todd, sabe? Aqui na página aqui desse livro, e começou a dar explicação pro cara. E aí eu fiquei com uma inveja, pá, mas esse livro aí eu tinha que ter um dia que me explicasse com essa qualidade. Então eu fiquei, tá aqui até a praça de Todd, tá aqui, ó. Só para lembrar de vocês, a praça de Todd tá aqui. E essa aqui também mostrei para vocês, que é Perúdia. E então é um livro que que na essência, assim, o fundamental, que ele mostra esses componentes urbanos, logicamente numa base histórica e evolutiva da cidade e tal, mas ele chega nessa interpretação das visuais, da estrutura urbana, o que leva em conta, quais são os valores, quais são os potenciais. E não é para copiar, obviamente, mas dá para fazer um exercício, vamos dizer assim, de reinterpretar esse elenco, vamos dizer assim, esse repertório, vamos dizer. Eu mostrei várias vezes na faculdade, está aqui, foi inspirador para mim naquele outro projeto que eu já mostrei, Sistema de Espaços Abertos de Porto Alegre. Fiquei estimulado, exatamente o presidente do PEN, né, acho que em Filadélfia, acho. O potencial de um sistema de arborização. Ok? E eu falei aqui, eu queria mostrar para vocês Veneza, Pequim, Brasília, o inglês aqui, países ingleses, vamos chegar aqui na Itália. E é outro livrinho, pessoal, que eu acho que a gente merece ter em casa, meia volta ali, chego aqui de uma bebidazinha assim, uma bebericada nesse. Isso aqui, ó. Essas praças do interior de Veneza. Deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. A Praça de São Marcos tá aqui, ó. A Laguna tá aqui, ó. A praça tá aqui, ó. A Laguna tá aqui. Aqui tá do. E as possíveis conexões das diversas praças em Veneza. E um desses circuitos nós fizemos a pé. Foi esse aqui. Saiu daqui, foi esse aqui. Esse aqui foi feito. Uma riqueza espacial, assim, cada trechinho dá uma aulinha, cada pracinha tem suas qualidades, etc. Que é a história que fez, não foi um urbanista que fez esse sistema. Bacon, eu acho também outro livro que ou é
equivalente a isso ou esse mesmo. Como curiosidade, eu fui esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma folha de rosto mais bonita. Aqui tem. O nome do autor é Forestier. O Forestier é um arquiteto, urbanista, paisagista, super conhecido na França, porque ele trabalhava na área pública. E depois em projetos públicos, fazendo praças, parques e tal. E ele foi adquirindo um nome, experiência, etc. Aqui conta a história dele. E ele fez projetos em diversos lugares do mundo. Então, quem tem curiosidade de saber como é que é um projeto francês, nessa época da aplicação, as consequências do barroco, etc., a adaptação para o moderno, pode ir a Buenos Aires. Aqui, ó, Forestier em Buenos Aires. A experiência, a expertise de Jean-Claude Nicolas Forestier a Buenos Aires. O trabalho que ele fez aqui. E diz E ele é muito trabalhado hoje, teoricamente, historicamente, nas faculdades de arquitetura de Paris. Ele é muito estudado, muito visitado. Eu vou ver se tem mais uma folha para mim interessante para mostrar dele. Aqui tem o trabalho a memória do Prar, que é o memorial justificativo, né? Não, acho que não tem desenhozinhos. Tem aqui, mas não são muito de Buenos Aires. E a outras ele fez em Marrocos. No Marrakech, Marrocos e Buenos Aires, esse livro aqui. Como curiosidade só. E a outra também, uma historinha aqui da bibliografia, eu tinha esse livro aqui desde... Comprei em Buenos Aires, falando em Buenos Aires. Esse livro aqui, ó, achei por acaso em Buenos Aires, não conhecia, em inglês, o Adams, ele é super conhecido, citado na minha bibliografia, e ele é o maior entendido nos jardins franceses, entre 1500 e 1800, é a maior autoridade nos jardins franceses. E é escrito em inglês. E ele dá uma aula, não vou repetir porque na minha dissertação tem muita coisa dele, etc. E eu revisando a bibliografia que o professor João Rovati me disponibilizou a bibliografia dele, eu encontrei esse livro aqui do Adams em francês. E eu achei bacana, assim, de toda a bibliografia sobre a França, o único livro em inglês que ia ter isso aqui, então eu usei na bibliografia esse livro francês, sobre a vertente francesa na minha dissertação, e teve um seguinte detalhe fundamental assim para mim, é assim, ó, eu queria afirmar que o jardim renascentista era uma ampliação lógica, olhando ali graficamente, do claustro medieval. Quem trabalha com modulação, olha arquiteto, então isso aqui o cara expandiu aqui, expandiu para lá, repetiu a modulação e tal. E não vi em lugar nenhum isso que dissesse isso. E eu não ia dizer, claro, porque eu estava trabalhando com base. E eu estava trabalhando com esse livro aqui. Aí quando eu peguei o livro francês, e esse aqui, ó, as fotos não tem legenda. Tudo tem que ir lá no fim para ver a legenda. E aí você sabe, ele sempre fica com preguiça de ir lá no fim ler as legendas. Nenhum tem legenda, só númerozinho. Aí eu peguei o francês, aqui ó, qualquer página. Peguei o francês, todos eles com legenda na foto. Aí, tô lá, vendo a primeira menção sobre o jardim renascentista. Está escrito aqui na legenda, se eu não achar aqui, vocês vão ter que acreditar em mim, que o jardim renascentista é a ampliação do claustro medieval e, portanto, obedece aquelas coisas, e aqui está
Aqui está a Vila d'Este, que vocês conhecem, na Itália. Era uma página inteira, agora não me lembro onde é que está. Guion está aqui. Espectro. Eu lembro que eu sublinhei aqui na legenda. E até aqui, ó. Tá aqui. Essa é a legenda que diz. Aqui, ó. Que o jardim renascentista é uma ampliação do jardim medieval. No Castelo Guion aqui que acontece isso. E claro que eu não sou rato de biblioteca, mas sou quase rato, né? Mas aí eu levei uma liçãozinha assim, né? De bibliografia. Claro que aí eu fui para um outro clássico, tem Towns e Praças da Cidade, agora me esqueci o nome do autor inglês, que lá confirmava também depois. Eu vou tocando aqui, mas nós vamos terminar já. Aqui uma curiosidade, que é assim, ó. Aqui no Brasil, falar de paisagismo, espaço urbano, praças, parques, e não citar o nome do Burle Marx, eu acho que assim, é um pecado. Eu acho assim, porque o Burle Marx para mim é um cara intocável, não tem que estar criticando ele, eu acho que ele é intocável. E então eu tô aqui fazendo uma homenagem para ele, pro Burle Marx, só isso. Eu vou mostrar esse livro que eu tenho dele, que eu comprei em Porto Alegre, os avós de vocês não tinham nascido ainda, em 1967, tá aqui, ó. Comprei aqui em Porto Alegre, e é um livro que toda a vida eu vou e volto, etc. Principalmente porque eu estive com o Burle Marx, fiz uma visita, depois eu vou contar as visitas que eu fiz dos arquitetos brasileiros, e ele foi super querido, e ele me disse que estava detalhando o Parque del Este, em Caracas, que aliás aqui aparece, e aqui esse livro é muito bem editado e mostra algumas coisas do Museu de Arte Moderna, o paisagismo da Faculdade de Arquitetura da Ilha do Fundão, da Federal do Rio, e coisas que eu visitei depois, etc. E ele foi muito paciencioso comigo na época que ele tinha um escritório no Leme, ali uma travessinha do Leme, uma alça assim, não sei o nome daquela rua. A rua principal é Gustavo Sampaio, no Leme. E aí eu digo assim, ele com uma paciência me explicando aquela coisa toda. E quando alguém quer falar comigo, eu diz, pá, mas é tu, como é que tu não conhece uma pessoa? O Burle Marx e outros que depois eu vou contar. E aqui, ó, e tem muito pouca coisa sobre ele, mas aqui foi feito um seminário na França, dirigido por esse Jacques Léonard, que é um cara que eu tenho trabalhos de paisagismo francês, sobre o Burle Marx. Super interessante. E aí tem um cara que escreveu agora, acho que é Leonan, uma coisa parecida com isso, que ele coloca muito bem assim, ó, porque o Burle Marx foi um grande coletador de espécies vegetais, que ele aclimatou no sítio dele, que aliás é a minha grande lacuna cultural e pessoal, que eu nunca tive lá. E aqui eu botei o número de... Não é aqui. É aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. E tá aqui, ó. Plantas descobertas por Burle Marx. São 12 plantas que ele coletou no Cerrado, na Amazônia, Pantanal, etc., na zona do sertão. E ele coletou, plantou no sítio, adaptou e leva o nome dele. Marxista aqui. Não tem nada a ver com marxismo. Não vão achar que é coisa de comunista isso aqui. Não, é Marx de Karl Marx. Não, quer dizer de Burle Marx. Jardim do Karl Marx. E ele coloca muito bem uma coisa que eu não conseguia exprimir, até expressar, aliás, até por falta de domínio dessa área, assim, para dizer isso, mas eu achava assim, o Burle Marx, ele fez jardins usando a vegetação nativa, enobreceu a vegetação nativa, faz jardins
explorando, abrir bem numa página boa. Tudo isso aqui são vegetações que aquele capim dos pampas, como é que chama? Penache dos pampas, uma coisa assim. Aí tá. Mas ele não faz poderia-se dizer, um jardim ecológico pela intervenção artificial que ele faz, por diversas razões. Mas se ele é um grande coletor de plantas nativas e não faz jardins, como é que equação é essa, né? E um cara que põe bem isso no lugar, que ele faz o problema ambiental, ecológico, passa paralelamente a carreira dele, e ele tem esse diálogo de usar espécies nativas, propõe coisas novas, não reproduz o ambiente. Então ele não dá para dizer que ele é não tem classificação, acho que é melhor não classificar nada. Esse nosso impulso classificatório, a gente viu o Burle Marx, já quer classificar o cara, se ele é racionalista ou não. E aqui fala muito bem, tem uma entrevista com o Burle Marx, editado pela editora Perspectiva. Essa capinha conhecida aqui, ó, da Perspectiva. Essa sobrecapa aqui. Muito bom esse livrinho aqui. Porque tem as palavras do Burle Marx ali, a origem dele, como é que ele foi estudar pintura na Alemanha e conheceu, teve um contato com a flora brasileira numa estufa gigantesca do Jardim Botânico em Berlim. A primeira vez que ele viu Vitória Régia foi em Berlim, numa estufa. E aquilo ele despertou para ele, ele explica muito bem isso aqui. E ele é um artista, um designer. Eu cheguei a ver não sei, não foi em Ipanema ou Leblon, numa joalheria, uma exposição de joias desenhadas pelo Burle Marx. Então é isso do Burle Marx. Eu queria só fazer essa homenagem para ele e fazer essas referências que eu pude fazer, e também dar uma dica estamos chegando no fim agora. Pessoal, quando eu dei o Jardim Informal, paisagismo inglês, etc., eu falei muito desse pintor, do Claude Lorrain, que foi a fonte inspiradora do Jardim, uma das fontes inspiradoras do Jardim. E esse cara, o Claude Lorrain, é um pintor francês que fez formação de pintura. Eu já deixei marcado uma coisa que vocês... Isso aqui eu mostrei tudo para vocês. E isso aqui é um livro com os desenhos, croquis dele, do Claude Lorrain. Foi a fonte inspiradora. William Kent, um grande paisagista inglês, século XVIII, ele disse: se eles pintaram isso aí, por que a gente não pode construir? Isso aqui são paisagens, estudos que os pintores radicados em Roma, que era a capital da arte na época, em 1600, isso aqui foi pintado em torno de 1645, 1600. Foi aproveitado, deu inspiração em 1700 e muitos lá na Inglaterra. E isso que eu insisti. E eu citei na hora, estava citando esse livro, e disse: isso aqui faz parte de uma coleção, grandes desenhistas, que eu tenho, mas não mostrei. Mas eu só vou mostrar a capa, eu abro aqui os grandes desenhistas. Tem o Claude Lorrain, o Daumier, que quem for a Paris não pode deixar de ir no Museu d'Orsay. Tem um ambiente só dedicado ao Daumier, e grande caricaturista, e os croquis, aqui, esses livros são só croquis de grandes artistas, né? Todas as vezes que eu fui a Paris, eu vou lá e faço um beijamão do Daumier, e principalmente um quadro que eu gosto muito, vocês gravem, A Lavadeira do Daumier. É muito bonito. E esse aqui, o Degas também. Da mesma coleção. E aí o Degas tem maravilhas, tem uma jabrina aqui que é um espetáculo. Isso aqui. A grande especialidade eram as bailarinas, cavalos, corridas de cavalos.
Só estou assim mostrando para vocês assim uma, aqui, ó. As bailarinas. Fiz muito, eles fizeram, os impressionistas, pós-impressionistas, pintura pastel, né? É um giz, né? Giz super sensível. Dessa mesma coleção. Ok? Bom, aqui tá todos os artistas que fazem parte da coleção. E esse aqui, este cara aqui vocês conhecem, que é o Leonardo da Vinci. Tem estudos, ó. E eu fiquei culpado de não mostrar isso para vocês e eu vou passar por linguaruda. Ah, tem uma coleção, mas mostra qual é a coleção. Claro que o Claude Lorrain para nós tem um significado super importante, porque ele foi fonte de inspiração direta aqui, ó. Só para vocês atenuar. E o outra fera aqui, o Rembrandt, que a gente conhece muito de pintura e tal. Vou abrir uma paisagem para ele aqui, ó. Para vocês. Aqui, ó. Lembra os croquis do Claude Lorrain. Aguada, né? De sépia. Tá. Então isso eu cumpri com a minha consciência, que eu estava me sentindo culpado por não ter mostrado isso. E para encerrar, pessoal, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Não sei em que momento eu já falei, mas se eu já falei, não estou com aquela coisa do alemão aquele, né, que repete sem... Mas de qualquer maneira, quem não ouviu, pode dar uma coisinha de segurança. É assim, ó. Tem um quadro do Botticelli chamado Primavera. Eu vou mostrar o quadro como um todo. E que eu gosto muito. Deixa eu ter. Isso aqui é um livro técnico de como foi a restauração desse quadro. Aqui está ele restaurado. Primavera do Botticelli, história de um quadro e de seu restauro. Ok? E nesse quadro tem diversos subcapítulos, é um painel que a gente lê daqui para lá a história. E aqui tem esse conjunto aqui, ó, que são 3 ninfas, ou 3 graças, que aparecem aqui no quadro, no livro em detalhe. Que além de ser uma pintura espetacular e tal, no fim do livro aqui tem uma análise do significado desse painel, das figuras míticas, até a vegetação, as flores, que é um sinal de conhecimento, de domínio da ciência, etc. Tal, e faz uma interpretação, o que são essas 3 ninfas. É um mito muito antigo, inclusive nas moedas, em algumas moedas romanas, já era apresentado, que aparece aqui. E deixa aqui marcado. Aqui, ó, esse mito das 3 moedas, nas moedas romanas. Ó. E das explicações e justificativas, o que eu mais gosto, que pode ser que tenha mudado historicamente o sentido, mas o sentido que tinha
nesse quadro aqui do Botticelli, o autor do livro, ok? Então ele diz o seguinte, que é o fundamental, estou falando toda essa história para dar o sentido, a explicação desse quadro aqui. As três ninfas, ou as três graças também chamadas, são assim, ó, se uma, dependente da pessoa, de uma das ninfas, se uma pessoa é generosa com outra pessoa, pratica generosidade, e dessa generosidade ela percebe, sente ou recebe uma gratificação, de qualquer maneira que seja essa gratificação, se ela sente essa gratificação, ela continua praticando a generosidade. Então a generosidade é a primeira ninfa. A segunda ninfa, pela roda, a segunda ninfa é a gratificação e a terceira é a continuidade. Isso que eu acho. Então isso é uma espiral da generosidade, da gratificação, da continuidade e tal. E é um tema que eu acho os mais bonitos. Eu vi alguns, muitos desse tema. É esse aqui. E vou mostrar agora de um escultor. O escultor é o Maiol. E aqui tem um detalhe das três ninfas. Na página seguinte vão aparecer as três. Porque eu estou mostrando coisas além de ser um mito, mas é bonito também, né? Principalmente por isso, né? Porque se repete em muitas. Ok? E aqui, ó. Nessa página aqui tá. Aparece ela. Levanta para ti para mim melhor. Sim? As três ninfas estão aí. Um maior. Essas esculturas que vocês estão vendo aí, as ninfas aí faz parte de um conjunto de esculturas do Maiol. E só para informar vocês que o Maiol é um escultor francês, teve grande influência na escultura moderna do mundo todo e principalmente no Brasil. Tem vários escultores do modernismo brasileiro que se inspiraram no Maiol, que a grande revolução dele foi que a escultura sempre foi base, vamos dizer assim, de alegorias que tinham uma narrativa, um discurso, a liberdade, não sei o que, o mal, não sei o que, o dragão, não sei o que, e ele fez o que se chamou depois da arquitetura, a escultura silenciosa, quer dizer, ele faz essa escultura pela forma, e essa forma pela forma, sem conteúdo, sem conteúdo simbólico, etc, etc, fez escola e tem gente que fez até depois escultura abstrata, que é o caso do Brancusi, por exemplo, que é um espetáculo. Então, mas ele, o Maiol, esse livro aqui é um espetáculo também, comprei esse livro na livraria do Louvre, e o Vasco Prado, que é escultor aqui de Porto Alegre, muito amigo meu, uma amizade, quando ele faleceu, a gente era amigo 40 anos, e ele seguido me dizia: Rogério, procura ver a escultura do Maiol nos jardins do Louvre, porque é uma situação raríssima, a boa escultura num jardim renascentista e numa arquitetura renascentista barroca do Louvre. E eu tô lá na livraria do Louvre, até eu vou confirmar para ver se eu não estou mentindo aqui, e 98. Encontre esse livro aqui, é o Maiol no Louvre. E eu fotografei também muitas dessas, eu tenho foto, não está digitalizada, dessas esculturas aqui, são espetaculares. Eu vou mostrar uma só para encerrar isso aqui, que eu gosto muito, que é essa aqui, ó. Não, ela tem o meu corpo inteiro. E isso que o Vasco diz, ele quis dizer isso, ó, uma situação rara, assim, da escultura, com cenário de fundo prédio, sobre um jardim geométrico, tranquilo, e ela é temática, ele dá nome de rios, coisas assim, mas deixa eu ver e os detalhes são. Essa aqui que eu gosto, ó.
Só tem um ponto, tá apoiado só num ponto, no glúteo dela ali, e o pé outro, acho que é a perna esquerda, tá quase apoiando, mas a gente pode passar a mão embaixo daquele pé. E ele fez escola, é... então, e agora, depois que fizeram a pirâmide, mudaram esse lugar aí, botaram uma cerca-vivas, fizeram um jardim pós-moderno, ficou horrível. Tu nem vi, antes tu passeando, estava vendo as esculturas, percebendo as esculturas, identificando, e agora não tem mais. Mas é imperdível. O desejo do Mayol era sempre estar presente no Louvre, e a viúva dele fez uma doação para o governo francês, e com essa condicional, assim, com esse condicionando que fosse localizado no Louvre. Aqui tem outra. Aparece a escultura, o jardim. Bom, e a última historinha desse livro é a seguinte, ó. O Propar, que é a pós-graduação de arquitetura aqui na URGS, promoveu uma palestra no... Nunca sei o nome daquele negócio. Memorial Rio Grande do Sul, onde é o antigo Correio e Telégrafo, que um professor de História da Arte francês dá uma palestra lá, não sei o que, fiquei interessado, fui lá. Quando eu vi o nome do cara, disse, bem, Kátia, mas esse cara acho que é o Bernard Locan. E era ele. E aí, infelizmente, se eu soubesse, teria levado o livro pro cara. Ia ser uma situação inédita. O cara tá no fundo do Brasil, lá vem um carinha com o livro dele embaixo do braço. Mas é ele que veio aqui, veio a Porto Alegre, Bernardo Locan. O texto dele é muito bom, é um texto curto, não fica inventando. E era isso que eu queria falar. Eu acho que encerramos hoje e eu espero que essa ideia das três graças frutifique, se reproduza como é, a helicoide, a espiral ascendente, né? Então, pessoal, por hoje é só. E espero que não tenha sido cansativo, mas eu acho que eu procurei assim, desovar, me sinto muito aliviado de poder divulgar isso e colocar. Sempre digo, vou repetir agora, que eu coloco a minha bibliografia à disposição, só não pode levar e não trazer de volta, mas se quiser escanear, fotografar, quer ir numa copiadora, eu vou atrás com um guarda-costa. Então, pessoal, acho que é isso. Mais uma vez, até o próximo encontro. Obrigado.